Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati. Nessa live a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O que até então parecia impossível e muitos davam como impossível, que era a candidatura do Flávio Bolsonaro, parece, de acordo com as últimas pesquisas, que agora parece se tornar possível, né? Tem aquele ditado que diz o seguinte: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Os entendidos, os jornalistas e tudo mais, eles estão assim, não sabem como aconteceu. Impressionante. Até o Haddad falou, é impressionante como os votos do Bolsonaro migram para o seu indicado, assim, num estralar de dedo. Ó, esse aqui vai concorrer e todo mundo vai. Só que tem um porém nisso tudo. Tem um porém. O Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro, que já carrega o nome Bolsonaro no nome. E já carrega o nome Bolsonaro, né? Lógico. E a migração dos votos do Bolsonaro e toda essa. A última pesquisa deu Flávio Bolsonaro com 5,8 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Daí, pô, como assim? Os votos mudaram tão rápido? O Flávio Bolsonaro nem começou a campanha, ainda está pelo exterior, né, buscando ajuda do exterior, de outros países, porque sabe que é necessário, porque o Lula venceu com a interferência dos Estados Unidos, com a interferência da França, com a interferência da ONU, da OMS, de toda essa seita satânica do mundo. A ONU, a OMS, é seita satânica envolvida tudo com a ilha de Jeffrey Epstein. Então, essa seita tirou o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está tentando articular com outros países da América Latina aqui. Tem tudo, cara. A América Latina já era. A esquerda foi dizimada na América Latina. Só falta o último suspiro do capeta, que é o Lula. Porque se o Lula perder, as pessoas têm que entender o seguinte: se o Lula perder agora, em 2026, acabou. Não tem sucessor. Ele tem um bando de aloprados. O Lula tem um bando de aloprados que é Gleisi Hoffmann, Lindenberg, o Poste, Haddad, o invasor de propriedade Boulos. Ele tem um bando de aloprados. Então, se o Lula sai fora nessas eleições, acabou. Teremos outras pragas para aniquilar, sim, os ministros do STF, Alexandre de Moraes, né? Eu vou soltar daqui a pouco um vídeo do Alan dos Santos, do dossiê que ele mostra o envolvimento da família de todo mundo. Assista. Ele fala coisas que eu não posso falar, gente. Daí eu não posso falar. Então, melhor pegar o que o outro está falando. Ele está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil. Enfim. Então, se o Lula perder, acabou. Acabou esse desgraçado. Acabou essa desgraça. Eu torço que ele perca e que vá preso, prisão perpétua, sabe, lá numa prisão, numa cela na floresta amazônica junto com os bichos, para os bichos comer ele. E ele e a Janja. E toda essa corja de vagabundos. Então, o pessoal tá. Não, que o Flávio Bolsonaro adquiriu todos os votos assim, impressionante. Mas a leitura não é assim, Flávio Bolsonaro adquiriu os votos porque o Bolsonaro apenas indicou. Não, sabe o que, que é? É que a rejeição do Lula é recorde. Ninguém suporta mais esse vagabundo. A percepção da corrupção explodiu. As dívidas explodiram. Eles estão consumindo 70% do PIB. 70% desses desgraçados estão consumindo do PIB. 2027 já estão dando que o próximo presidente vai pegar um país de terra arrasada. Daí sabe o que acontece? Entra um próximo presidente, muito difícil resolver essa zona que o Lula está deixando, porque a gente tem a zona, a dona da zona, a gente sabe quem que é a dona da zona, né? Como que chama a dona da zona? Tem um nome, né? A cafetina. A cafetina, tem o cafetão, a cafetina e o Brasil que virou a zona. Então é muito difícil você chegar e consertar. Olha, está vendo? Eles não conseguiram consertar. Mas acabou.
Se o Lula perder, acabou. Então, essa migração de votos para o Flávio Bolsonaro não é porque é o Flávio Bolsonaro apenas, é porque é contra o Lula. Eu falei ontem no vídeo que contra o Lula a pessoa tem que votar até no macaco da bunda pelada da selva de Zimbábue. O Zema hoje disse que votaria até num cachorro contra o Lula. Sério, se fosse um pedaço de merda e o Lula, eu votaria no pedaço de merda. Sério. Tem gente que fala que o Lula é merda. Não. Merda você joga, nasce uma plantinha. Você joga uma merda no chão pra você ver, nasce umas plantinhas, nasce vida. Às vezes até uma flor bonita. Do Lula não nasce nada. Isso daí é radioativo. Isso daí é tóxico. Se jogar na terra, a terra morre. Esse é o Lula. E o povo sabe disso. O povo sabe disso. E por isso, o Flávio tá vindo com uma avalanche pra cima do Lula. Essa pesquisa, qual que foi essa? Eu vou trazer pra vocês. Eu tô aqui, eu tô com ela aqui, eu vou falar o nome pra vocês. Futura, pesquisa Futura. Trouxe que o Flávio está disparado 5,8 na frente. Essa pesquisa, ela foi muito relevante na última eleição. Ela dava Lula e Bolsonaro empatados no segundo turno. Empatados. E a gente viu que tecnicamente empatou as eleições. E agora ela está dando Flávio Bolsonaro, que nem começou a campanha. O Lula, ele está há 4 anos fazendo uma campanha de destruição para ele. E o Flávio Bolsonaro nem começou a fazer campanha. Então, quando começar a campanha do Flávio Bolsonaro, como diz o Valdemar, que eu vou mostrar para vocês, quando começar a campanha do Flávio Bolsonaro, eu acho que dá para vencer. Sinceramente, eu acho que dá para vencer. Porque esse demônio chamado Luiz Inácio Lula da Silva tem que ir pros quintos dos infernos. Ou Satanás que é esse cara. Ou Satanás. Eu odeio todo mundo que apoia esse cara. Eu odeio todo mundo. Desculpa começar a live assim. Mas se os bons se calarem, os ruins fazem a festa. Vamos dar oi pra vocês? Boa tarde a todos que estão chegando aqui, ó. Claudinei Sérgio, uma merda vale mais que Lula. Lógico que uma merda vale muito mais que Lula, velho. Lourdes Barbosa, eu também voto em qualquer coisa, menos no Lula. Eduardo, vamos eleger Flávio mesmo, não tem jeito. Ed Souza, é difícil. Outro vai levar tempo para voltar. Assim, velho. Mas é melhor começar a arrumar, Ed Souza Ed. Sabe, é melhor começar. Tipo assim, às vezes você tá na sua casa, uma zona. Você olha e fala, que preguiça. Mas é melhor começar, porque você vai arrumando, põe uma musiquinha, abre uma cerveja e vai arrumando. Vai arrumando. Daí chega sua mãe, né? Caramba, você não arrumou isso ainda? Vai ser a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro, com quem quer que entre. Pô, mas você não arrumou essa zona do que o Lula fez ainda? É difícil. É difícil. Tá enrolando, tá roubando. Enfim, vamos lá, continuando aqui. Mestre Filmes, merda tem gás. Tem gás. O merda tem gás ainda. Cara, merda. O pum solta. O pum pega fogo. O Lula nem pra fazer fogueira. Certo que se fosse fazer uma fogueira com o Lula, com a Janja, com o Alckmin, com os ministros do STF, faz uma fogueira grandona, né? Temos que vencer essas eleições. É questão de sobrevivência. Fora Lula. Elisa Ferreira. Claudinei Sérgio, boa tarde Claudinei, boa tarde Mestre Filme, de Souza, Suspiro dos Anjos Caídos, caiu a casa para os Estados Unidos, caiu a casa para os Estados Unidos? Não entendi, como que caiu a casa para os Estados Unidos? Deixa eu ver quem tá mais aqui, o que? Detesto bagunça, butano, né, o gás butano, Mestre Filme, acho que tá tentando escrever butano e o corretor não tá deixando, né? Mas eu acho que é o gás butano que sai do pum. Ed Souza Ed escreveu: tô invocando anjos da morte sobre eles. Será? Será? Enfim, né? É difícil. É difícil. Vamos começar aqui ó, com o Valdemar. Não sei até que hora eu vou fazer essa live, não. Fazer um pouquinho aqui, conversar um pouquinho com vocês.
E eu vou aproveitar e fazer um corte sobre a Andréa Sadi. Vocês conhecem a Andréa Sadi? Ela devia se chamar Andréa Sádica, né? Porque a pessoa para apoiar o Lula só pode ser sádico, velho. Só pode ser sádico. Daí eu vou fazer um corte. Como que tá a altura do meu microfone aí? Tá baixo, tá ruim? Deixa eu aumentar um pouquinho, se for o caso. Tá, aumentar um pouquinho, mas não pode estourar, senão fica feio. Alô, som. Um pouquinho mais. Como tá o áudio aí? Alô, som. Acho que aumentou um pouco, né? Tá bom. É que o meu celular é alto, depois às vezes reclama. Como tá o áudio aí? Alô, som. Acho que aumentou um pouco, né? Tá bom. Deixa eu falar aqui. Eu acho que eu vou abaixar porque tá estourando. Se estourar, fica feio. Vamos deixar em 4, então. Aqui tá bom. Alô, som, sem estourar. Deixa eu falar aqui. Então a Andréa Sadi, eu vou fazer o corte pra vocês. Andréa Sádica, junto com a Malu Gaspar. A Malu Gaspar lá arregaçando, mostrando as corrupções do Lula, né? O Lula se encontrou com o Lulinha, levou advogado até pra ver a merda, né? Ó, já vamos levar advogado porque esse moleque, filho de corrupto é. E a Andréa Sadi disse que só estão vindo à tona tantos escândalos de corrupção porque depois eu falo pra vocês. Vamos passar aqui, ó, pro Flávio Bolsonaro. Vamos passar pela pesquisa rapidão. Vocês já devem ser. Eu vou só dar uma lida rápida na pesquisa. Aqui, ó. Flávio vence Lula no segundo turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura. O Lula nessa pesquisa, ele perde pro Tarcísio, ele perde pra todo mundo, cara. Ele perde pro Tarcísio e pro Flávio. E empata com o Eduardo Leite, que é um boçal. Daí perde pro Caiado e pro Romeu Zema, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou mostrar o Valdemar e depois eu vou falar um negócio pra vocês aqui, tá? Pera aí, cadê o Valdemar? Outro safado. Safado, né? É, amigo do meu inimigo é meu amigo? Puta merda, né? Que coisa. Cadê aqui o... X? Assim. Vou soltar o Valdemar e depois eu comento o que ele falou aqui. Devemos ter vários candidatos à presidência da República, todos no mesmo segmento. Mas ninguém tem dúvida de uma coisa. Quem estará no segundo turno, todas as pessoas que têm compreensão e que entendem disso, sabe que será o Flávio Bolsonaro, porque leva o nome do Bolsonaro e é preparado para isso. Então, o que nós teremos? O ideal para nós seria nós nos unirmos no primeiro turno para decidirmos a eleição no primeiro turno. Nós temos certeza da vitória do Flávio. Você faz um lançamento, quer dizer, não lançamos nada. O Flávio está viajando, procurando outros países para receber apoio e ele tem 3% só de diferença do Lula. 3%, 45 a 42. Nós vamos tirar essa diferença quando esse pessoal começar a trabalhar. Quando nossos senadores começarem a trabalhar, nossos deputados federais, nossos vereadores e nossos prefeitos, são muitos no Brasil, vão entrar para valer. E o que nós queremos fazer? Que o Flávio já me disse, olha, Valdemar, não importa se algum parceiro nosso sair candidato, nós temos que estar bem na eleição com eles, porque nós vamos nos unir no segundo turno e eu quero todos governando junto comigo. Nós temos que aproveitar, por exemplo, um homem como Zema, de Minas Gerais, que é um homem honesto, que teve um governo altamente de grande produção. Nós temos que aproveitar o Ratinho do Paraná, fez um governo maravilhoso, é um exemplo de administração. O Caiado é a mesma situação. Então, nós temos que ter o Caiado, todo mundo com a gente no governo. Agora, eles têm o direito, acham que deve disputar, mas nós não temos dúvida. Se você perguntar para qualquer brasileiro que conhece um pouquinho de política, vai falar. Quem vai estar no segundo turno é o Flávio Bolsonaro e o Lula.
Isso é um fato. Quem vai estar no segundo turno vai ser o Flávio Bolsonaro e o Lula. Ele diz aqui que o Flávio nem começou a campanha, a gente sabe disso, e ele tem certeza da vitória. Eu já não tenho tanta certeza assim da vitória, até mesmo porque teve reunião lá do BTG e os caras da Faria Limer, os banqueiros, eles querem o Lula. Por quê? Porque a Selic está 15%. Então, para o banqueiro, velho, uma Selic a 15% é uma maravilha. E com o Lula vai chegar a 20%. Então esses desgraçados banqueiros, eles querem o Lula. Esses vagabundos miseráveis, sabe? Setúbal, a família Itaú, esses raça de canalhas. Raça de canalhas. Teve um conhecido meu foi numa festa e tava lá o pessoal da Júlio Simões, os filhos do Júlio Simões. Eles são petistas, lulista. Petistas lulista, velho. É uma raça de desgraçados. Milionários, não tem mais onde fiar dinheiro, a família Júlio Simões, e tava lá defendendo, vagabundos. E ele diz uma coisa aqui interessante, que é o seguinte, o Flávio falou que todo mundo quer concorrer na eleição, e é necessário, gente. Tem gente falando assim, não, mas se o Flávio já vai para o segundo turno, então no primeiro turno não precisa ter tantos candidatos. Mas, presta atenção o que pode acontecer. E o quanto é importante que os candidatos, o Zema, Caiado, o Leite, eu acho que o Zema vai, né? Eu gostaria que o Zema fosse vice do Flávio. Gostaria que o Zema fosse vice, cara. Mas tem lá o Cláudio Castro, tem o Caiado. Segundo o Kassab, vai ser ou Cláudio Castro, ou Leite, ou Ratinho Júnior. Então vamos pensar num Caiado. Depois, talvez, o Cláudio Castro. Quem mais da esquerda? Ciro Gomes? Será que o Ciro Gomes vai ir? Só que o Ciro Gomes está dando uma cacetada no Lula. O Ciro Gomes está dando uma cacetada no Lula. Por que é importante ter candidatos da direita alinhado ao Flávio, candidato no primeiro turno? Por que é importante? Porque nos debates tem que ser todos contra o Lula. Porque vai colocar algumas... Ai, que vontade de falar um palavrão. Tipo Soraya Tronic e Simone Tebet. Começa com V o palavrão que eu ia falar. Coloca esse tipo de ser abjeto para fazer o que fizeram com o Bolsonaro. Então, tem que haver candidatos como o Padre Kelmo, né? Padre Kelmo, que jogou com o Bolsonaro. Tem que ter candidatos aliados ao Flávio Bolsonaro para nos debates o Lula apanhar de todos os lados. O Zema, vamos supor que o Zema concorra, espero que não, espero que o Zema seja vice, mas vamos supor que o Zema, Caiado, Cláudio Castro, sentando o cacete no Lula. O Lula não tem para onde fugir, esse desgraçado. Ele não tem para onde fugir, ele tá atolado no esgoto. E o povo, a percepção do povo sabe disso, a corrupção tá aí, o povo sabe que o Brasil é um país corrupto. Então a importância de todos esses candidatos alinhados ao Flávio, que serão apoiadores do Flávio no segundo turno, é concorrer para massacrar o Lula em todos os debates, se é que esse verme vai para os debates. Mas tem que massacrar esse verme em todos os debates. Então, se for só o Flávio, fica ruim. Então, quando uns 4 candidatos, 5 candidatos da direita, sentando o cacete nesse verme em todos os debates, é melhor. Por isso que é interessante, tá? O que tem mais aqui? Eu disse do... Eu preparei mais ou menos essa live, tá? Quantas pessoas estão aqui na live? Eu tô igual o Augustinho Carrara, né? Ninguém na live, velho. Caramba, é muita concorrência. Mestre Filmes, eu gosto do Padre Kelmo. Eduardo, vereador de Cotia, não entendo, não sei o que vocês estão falando. 45 a 42, como que o Lula tem 45 ainda? Impressionante isso. Creio que o Lula não tem mais de 20. O Lula é uma desgraça, né, cara? E tem que ver os institutos de pesquisa. Você viu que no IBGE, os funcionários antigos foram exonerados porque não quiseram manipular os dados. Canalhas. Os caras mandaram embora o cara, velho. Olha, eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso mentir.
O IBGE sempre foi uma instituição séria. Foram exonerados porque não quiseram. Da onde você fala, Ed Souza Ed, que você falou o seguinte: tô achando que o nosso governador vai ser o vice. Da onde que você fala? Você é de Minas? Soraya Trambique. 47 pessoas na live. Muito obrigado aos 47 pessoas que estão na live. Mas é bom que a live pega depois uns 1000 e pouco, assim. 1000 e poucas pessoas assistindo. É um auditório lotado, velho. Luciana Moura, fora Lula ladrão e Bolso frouxo. Deixa eu passar aqui, o que tá acontecendo? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra mostrar pra vocês, ou se já acabou a live. O que eu falei pra vocês, né? A blogueira aqui reconhecendo que o Flávio Bolsonaro tá crescendo bastante. A Peppa Pig. Mas quando a gente vai analisar a pesquisa, mais do que o número, o importante é você ver a curva, né? Se o candidato está em curva ascendente ou não. E Flávio Bolsonaro mostrou que desde que se apresentou como representante do clã, e em especial do pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, vem agregando capital eleitoral ao seu nome. Então ele está, de fato, numa curva ascendente. O importante vai ser ver daqui para frente se bate no teto ou se mantém esse ritmo de crescimento. Isso aí é que são elas, como dizem os mais experientes, digamos assim. A cara da peste, velho. A cara da peste. Oh, meu Deus do céu, viu? Então, eles estão fazendo a leitura, elas estão achando que o Flávio Bolsonaro vai pegar um teto. Eu acho que o teto do Bolsonaro vai ser suficiente para vencer o Lula, sinceramente. Não é possível que o povo brasileiro seja tão burro. Daí tem aqui, ó. O Lula disse o seguinte, que é importantíssimo que o Tarcísio não vença as eleições no primeiro turno. É importantíssimo que o Tarcísio não vença no primeiro turno, porque se o Tarcísio vencer no primeiro turno, daí moiou pro Lula. Mas o que mostra as pesquisas é que o Tarcísio vai levar fácil, mas muito fácil. Paraná Pesquisas, a aprovação do governador Tarcísio de Freitas na região metropolitana é de 62,7. A região metropolitana tem esquerdista pra caramba, velho. E a aprovação dele é de 62,7. E desaprova 33,7. No interior, 71% aprova. 71% aprova. E desaprova 24%. Então, é extremamente possível que o Tarcísio vença as eleições no primeiro turno. E o Tarcísio vencendo no primeiro turno o Tarcísio vai ficar livre para fazer campanha para o Flávio Bolsonaro. E o Lula tá morrendo de medo disso, que o Tarcísio vença no primeiro turno. E eu acho que vai vencer. Também, cara, olha, falar um negócio pra vocês. Quem quer que o Flávio ganhe, não pode esquecer de fazer militância pro Tarcísio também. Ah, mas o Tarcísio é centrão, mas o Tarcísio é isso aqui. Tem que encaixar as peças, velho. Tem que apertar um parafuso aqui, outro ali. Não adianta você querer apertar um parafuso central, mas deixar uns laterais soltos, porque senão é capaz de prejudicar o parafuso central. Então você tem que... Ai, não gosto do Tarcísio, mas cara... fazer o quê? O que tem mais aqui? Ciro Nogueira passou... então, aqui eu trouxe para vocês ontem o Ciro Nogueira. Lembra o Ciro Nogueira que passou a campanha, todos esses anos falando que era... esse cara é um dos seres mais abjetos da política, Ciro Nogueira. E agora ele foi se encontrar com o Lula porque ele está sendo execrado da política. O Ciro Nogueira ele está sendo execrado da política. Os bolsonaristas, o pessoal de direita, não tem como alguém de direita votar nesse canalha. Daí sabe o que ele foi fazer? Procurar o Lula. Imagina você passar um ano inteiro trabalhando, plantando notinha na imprensa, posando de grande articulador, para no final ver que não deu em nada. O Ciro Nogueira sentiu o golpe. Quando o Flávio Bolsonaro foi indicado, o capitão Centrão ficou pistola.
ele teve um choque de realidade sobre a sua real relevância no processo. Percebeu que, no fundo, estava sendo jantado. Mesmo assim, ele tentou manter a pose, foi à imprensa dizer que estava junto. O soldado da candidatura de Tarcísio, que sonhava acordado com a vaga de vice para garantir uma sobrevida política, acaba de provar que o buraco sempre pode ser mais embaixo. Notícia da Folha: o suco do Brasil real. O capitão do Centrão bateu na porta do Lula pedindo pinico. Ciro, que até ontem se vendia como escudo inabalável de Bolsonaro, uma verdadeira direita centrada, ofereceu a Lula o afastamento do PP de Flávio Bolsonaro. O preço? O Piauí. O desespero é grande, parece que o povo não quer mais saber dele por lá. É a política do toma lá, dá cá na sua forma mais pura, cínica e cruel. O Centrão não tem lado, o Centrão tem interesses. A fidelidade de Ciro Nogueira dura exatamente o tempo necessário para um acordo melhor aparecer na mesa. Mas diz aí, se você segue a gente, você não deve estar muito surpreso, ou você ainda se surpreende. Sabia que esse encontro com o Lula era só questão de tempo? O Ciro Nogueira é um vagabundo, velho. Vagabundo, o Centrão é a maior prostituta da nação, né? Porque até o Lula, ele tem as suas... É uma prostituta também, mas tem suas convicções, né? Agora, o Centrão, velho, o Centrão é a prostituta, é a meretriz da nação. O Centrão é a meretriz da nação, cara. São pessoas que, por dinheiro, vendem até... Já venderam a alma, né? Eles venderam tudo. Por dinheiro, eles venderam até as suas próprias almas. E todos eles vão pro colo do capeta. De lascar. E o Ciro Nogueira não é diferente. Trouxa é quem acreditou nesse cara, sinceramente. Trouxa é quem acreditou. Se eu nunca acreditei, por que os outros acreditam? Porque os outros adoram, né? Quem acredita em milagre acaba seguindo mentirosos. É isso, né? Porque esse cara aí ficava todo tempo. Não, nós temos um pool, uma pesquisa interna que o Bolsonaro vai vencer, que não sei o que. Todo dia, tic-tac, e depois que perdeu, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí? É imbecil completo. O que temos aqui? O Metrópole acabou de divulgar uma reunião. Então, o que eu falei para vocês, a reunião do Lula com o Lulinha para tratar do envolvimento dele com o roubo dos aposentados. Vou deixar essa matéria aqui que eu vou encaixar na outra, tá? Quem não deve, meu amigo, não teme. Por que o Lula foi encontrar... Opa, bateu a porta aqui, ó. Tem um fantasma que aqui. Chegam com... Por que o Lula foi encontrar com o advogado dele? Foi encontrar com o Lulinha e levou um advogado? Porque o Lulinha é um safado. E tem um aqui... Vocês viram isso aqui, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Tarcísio pode ser reeleito no primeiro turno, como eu já comentei com vocês, contra qualquer candidato do governo, diz pesquisa, contra qualquer candidato do Lula. Tá na cara, né? E aqui, como eu disse para vocês, o Zema disse que prefere votar num cachorro do que no Lula. Ou seja, o Lula tá lascado. O que temos mais aqui? Essa aqui é interessante. Falando do Lulinha, presta bem atenção. Presta bem atenção. O Marcel Van Hatten, na CPMI... Para! O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Oxe, peraí, deixa eu travar aqui. Deixa eu carregar de novo. Na CPMI do INSS, o Marcel Van Hatten pressionou ali o cara que estava sendo... Quem que é o cara que estava sendo ali... questionado, Olin Cohen, e perguntou sobre o Lulinha. Escuta só. E o filho do Lula? O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Eventualmente? Para encerrar, senhor. Na época não, um tempo atrás, quando eu retomei essa situação, até por conta que eu sabia que isso ia acontecer, nós começamos a ampliar um pouco a investigação, mas eu não posso, na verdade, incriminar, mas chegou a aparecer uma ligação entre o filho com uma lobista. Mas olha, veja, isso é tudo ainda... suposição. O fato, na verdade, deputado Marcel, aqui só existe uma situação, né? Nós temos de certeza, primeiro,
que o aposentado foi roubado. Qual seria essa lobista? Não, Excelência, o prazo já se esgotou para perguntas, por favor. Ele está encerrando a resposta. Mas ele está encerrando a resposta. O prazo já esgotou. Segunda, por favor. Se os governos têm responsabilidade nisso, X ou Y... Os presidentes ali da comissão... Você viu que tá os presidentes ali que foram eleitos para essa CPMI... O medo dos caras, não, o prazo não faça outra pergunta, não, pelo amor de Deus, não pergunte nada mais, não, porque senão vai prejudicar o Lula. Sabe, se fosse alguma coisa séria mesmo, os caras deixavam perguntar, deixa o pau torar, deixa o cara se enrolar. Não pode fazer perguntas, bando de vagabundos, cara, bando de vagabundos. Isso pode ser determinado até com informações objetivas e números. Mas, por exemplo, o PT não pode dizer que não sabia. Eu nem estou dizendo, fazendo juízo de valor, de que o PT meteu a mão ou então o ministro. Não, eu estou dizendo o seguinte, que, por exemplo, numa reportagem do Antagonista de 2016, está aqui, Paulo Bernardo e PT roubaram velhinhos aposentados. Então, veja, eu não estou dizendo que ele roubou, mas no mínimo eles sabiam. Afinal de contas, está aqui, quer uma outra? Está aqui. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões em propina de fraude em crédito consignado e desviou 100 milhões. Isso aqui é o Picholeco 2, pessoal. Não sou eu que... Olha aqui, ó. Polícia Federal conclui que inquérito que investiga Gleisi Paulo Bernardo envia relatório ao STF. Fraude contra... Mas quem é lobista? Deputado Marcel, o prazo já se esgotou. E aqui tem um melhor. Para encerrar. Então, que depois peça quem é lobista, por gentileza, contato com o filho do Lula. Não, o prazo já se esgotou. Dentro do escândalo. Só tem mais alguma resposta a dar? Mais uma outra coisa. Gleice Hoffmann foi eleita em dinheiro desviado de aposentados pelo marido. Veja, não sou eu que estou falando. Agora, isso não prova que a Gleice Hoffmann... Senhores, só um instantinho. Deixa a testemunha terminar. É só isso, o PT sabia. Agora, Vamos dar sequência. Estou fazendo juiz de valor. Vamos dar sequência. Obrigado, Marcelo. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic. Presidente, senhor relator. Deus me livre, vão abrir a tampa do esgoto. Com a palavra, a senadora Soraya Pinico vai abrir a tampa do esgoto. É isso, o Lula está totalmente entuchado em corrupção. E eu vou trazer para vocês a matéria da outra lá da Sádica, que diz que não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu ver o que eu tenho mais para vocês aqui. Deixa eu dar um oi para vocês aqui. Quem tá aqui na live? 43 pessoas na live. O que o povo tá falando aqui? Meu amigo Flávio, meu inimigo Lula. Dizem que existem 49 raças, essa é a pior de todas. Qual? O petista? O meu inimigo é o PT, Elisângela Ferreira. Pior que quem faz pacto com o capeta não pode desfazer. Então tá todo mundo o centrão tá tudo no colo do capeta e o Lula também. Esquerda e centrão. Miguel Gouveia, o Pablo é papo reto. Eu só não falo mais porque se eu tivesse em outro país eu falaria muito mais coisas, né? Mas também, gente, falar uma coisa pra vocês. Ficar indignado, ficar xingando, dá vontade mesmo, dá vontade de falar o que a Soraya Tronic e a Simone Tebet são. Dá vontade de falar o que aquelas duas são. Dá vontade de falar muitas coisas. Mas eu não vou... Lava a alma, conforta, mas não tem resultado. Não tem resultado. É muito melhor eu ir comendo pelas beiradas. Meu canal está com 103 mil inscritos. É muito melhor ir comendo pelas beiradas e mostrando aos poucos para as pessoas do que falar alguma coisa muito dura e ser censurado e meu canal derrubar. Igual derrubaram lá o Alan dos Santos, o Timeline. Né? Edésio Carvalho, boa tarde, Edésio Carvalho. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vocês. Tem tanta coisa, gente. Vou passando aqui e vou comentando. Então.
Ai, que legal. Você viu isso aqui, ó? Investigado do Banco Master joga mala de dinheiro pela janela ao ver a Polícia Federal chegando. O episódio aconteceu nessa quarta-feira, hoje, cara. O cara jogou malas de dinheiro. Cara, aonde você viu malas de dinheiro? Em qual governo? Você lembra o apartamento do Gedel com 50 milhões? Pois bem, o bandido voltou e tudo começou a voltar como era antes. Lembra o cara quebrando a parede, cheio de dinheiro? O apartamento do Gedel com 50 milhões. De novo, olha só. E o Lula, vou ser muito sincero pra vocês, prestem bem atenção no que é o Lula. O Lula, ele não rouba diretamente. O Lula não rouba diretamente. Sabe por que ele não rouba diretamente? Porque é muito fácil chegar nele. Só que ele deixa a quadrilha inteira se lambuzar de corrupção. Mas muita, muita. E de alguma forma, eles enviam dinheiro para o PT, para outros lugares, contas no exterior. Daí você não vê coisas no nome do Lula. O Lula em si mesmo, ele não rouba. Ele deixa os outros roubar por ele. Para ele, continua. Mesmo assim, aquele vagabundo foi condenado em 3 instâncias. Mesmo assim, aquele vagabundo cai. Mas o tanto de corrupção que tem no Brasil e o tanto que consegue chegar até o Lula é porque ele é velhaco. Ele é esperto. Então ele deixa todo mundo roubar para ele ficar rico e não chegar assim escancaradamente nele. Mas essa grana tá indo tudo pro Lula, tudo pro PT, tudo pra essa raça de safado. Tem a matéria aqui, ó. Cadê a matéria? Deixa eu ver se eu tenho a matéria para vocês. No Globo News. A terceira fase da Operação Barco de Papel, deflagrada pela Polícia Federal, acontece neste momento em Balneário Camboriú e em Itapema, cidades de Santa Catarina, em endereços ligados aos alvos que são investigados dentro desse esquema que a polícia apura fraudes na gestão financeira do Rio Previdência, Instituto de Previdência aqui do Rio de Janeiro, que teria investido 970 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master, o banco de Daniel Vorcaro. Essas letras financeiras são títulos de renda fixa a médio e longo prazo que não têm garantias do fundo garantidor de crédito, portanto, operações de risco. A operação de hoje, essa terceira fase, cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque, segundo a Justiça, há indícios de obstrução das investigações e ocultação de provas. Em um dos endereços, segundo a Polícia Federal, um dos alvos ali que estava dentro do endereço, em Balneário Camboriú, teria jogado uma mala de dinheiro em espécie pela janela com a chegada da polícia. A quantia não foi revelada. Além do dinheiro desta mala, a polícia também recuperou dois smartphones e 2 carros de luxo. A operação ainda está em andamento. Qualquer novidade, é claro, a gente retorna aqui na programação para trazer para vocês que acompanham o Conexão Globo News. E a gente lembra que o ex-presidente do Rio Previdência, um dos investigados, o Davis Marcon Antunes, foi preso na 2ª fase da Operação Barco de Papel em janeiro. O ladrão voltou à cena do crime e os crimes começaram a se repetir, jogando mala de dinheiro pela janela. É isso. Mais do mesmo, que eu falo pra vocês. Por isso que eu trago outros assuntos pra vocês, porque é tudo mais do mesmo, né? Isso que todos os jornalistas estão falando, todo mundo tá falando. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vocês. O que é isso? Ó o porquê aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Heineken anuncia corte. Deixa eu abrir dois aqui, daí já leio tudo de uma vez só. Heineken anuncia corte de até 6 mil empregos após queda nas vendas de cerveja. O povo tá falando que é o seguinte. O povo tá falando que o povo não tá tomando cerveja. O jovem tá bebendo menos cerveja. Não é porque a economia tá uma bosta, é porque o povo tá bebendo menos, né? E contrapartida nós temos isso aqui, ó. Brasil
Lembra ontem que bateu um recorde de... Ontem eu trouxe para vocês, o Brasil tinha batido recorde no sentimento de percepção, né, na percepção de corrupção. Bateu recorde. O número bateu recorde. O povo tá vendo a corrupção. Agora, hoje, o Brasil bate recorde. Mais um recorde. O Brasil bate recorde todo dia. Tá tendo as Olimpíadas de Inverno, cara. O Brasil devia participar, porque é recordes todos os dias. Recorde de percepção de corrupção. Agora, recorde de gastos públicos. Recorde de arrecadamento. E agora, recorde de empresas em recuperação judicial. Brasil bate recorde de empresas em recuperação judicial em 2025. O Brasil alcançou um recorde histórico no número de empresas em recuperação judicial. Ao todo, 5.680 companhias estavam nessa situação no quarto trimestre de 2025, segundo o levantamento da Consultoria de Execução RGF, com base nos dados da Receita Federal. O que aconteceu? Vamos ver se eles vão passar o pano aqui. O que aconteceu? O número de empresas em recuperação judicial cresceu 24%, velho. É muita coisa, é 24%, cara. Em um ano, cresceu 24% em um ano. Na comparação trimestral, o avanço foi de 7,5% em relação ao terceiro trimestre de 2025. A região sudeste concentra 47% dos casos em andamento no país. Só São Paulo reúne 1.315 CNPJs em recuperação judicial, o equivalente a 23% no total nacional. A gente tem que entender o seguinte, que São Paulo tem mais em tudo, né? É lógico que mais pessoas vão falir em São Paulo. Porque São Paulo tem muito mais empresa, então vai ter, entendeu? Então não adianta falar que é de São Paulo, não. No último trimestre de 2025, 510 empresas ingressaram com novos pedidos de recuperação judicial. Cara, aqui na minha cidade, eu só ler aqui, ó. Por que a reunião lá que teve no BTG, eles querem o Lula de novo? Por causa disso, ó, a Selic é 15%. A Selic 15% e o menor acesso a financiamentos foram os principais fatores para o avanço dos pedidos, segundo o RGF. O cenário torna mais caro e difícil renegociar dívidas. Os juros estão altos pra caramba. Os bancos estão adorando. O banco adora juro alto, cara. O banco adora juro alto. Selic 15%, aí Lula ganha de novo e sobe para 20%. Daí leva tudo à falência. O agronegócio representa o maior índice de recuperação judicial, 13,53%. O Brasil dos recordes do Lula. O que a gente vai fazer com isso? Nada, né? Vai aceitar e ficar quieto. Aqui na minha cidade, esses números assim, talvez, eu não sei, mas talvez sejam mais empresas maiores, né? Aqui na minha cidade tem muito comércio. Só que é assim, cara. Esses dias eu abri um bar e eu moro a vida inteira aqui, eu sei o que funciona, onde funciona e aonde não funciona. Daí montou um bar bonito, velho. Tipo uma balada, assim, sabe? Só que num ponto, o prédio era bonito, tudo. Mas o local, eu falei pra minha esposa, não vai durar 6 meses. Minha esposa, ô seca pimenteira. Não é, eu falei, não é, cara. Não faz sentido esse comércio aí. Não faz sentido. O cara montou um belo de um bar, deve ter gastado uma fortuna, não durou 6 meses. Ontem eu passei por uma rua cara aqui de Mogi e montaram uma sorveteria. Linda sorveteria. Coisa mais bonita, linda. Sabe, todos os móveis, as cadeirinhas, assim, daquele estilo meio pin-up que eles falam, né? Antigo, assim, aquele verde antigo, aquele rosinha antigo. Uma coisa maravilhosa. Eu falei pra ela, a gente tá em janeiro, né? A gente tá em janeiro. Sorveteria. Aquele aluguel, chutando baixo, uns 15 mil. Chutando baixo, uns 15 mil. Vai começar o frio.
Aqui na minha cidade é frio pra cacete. Aqui é frio pra cacete. Não neva, mas é tão frio, é tão gelado, é serra, é muito rio, e é frio. Mas é muito frio. No último inverno que teve aqui, eu tava com meu filho com o termômetro do lado de fora, tava marcando 4 graus, cara. 4 graus. Daí o cara montou uma sorveteria. Eu falei, não vai durar até o final do ano. Não vai durar até o próximo. A não ser que o cara esteja rico ou seja lavagem de dinheiro. Mas não tem como sustentar. Porque é tudo muito caro e não vai durar. Quando teve aquela febre de paleta mexicana, o cara investiu 200 mil reais. Investiu 200 mil reais. Montou um negócio de paleta mexicana assim, num bairro bom. Lindo. Eu falei, puta, a hora que eu vi, mano, eu falei, ixi, vai falir. Não dá. Você sabe que não dá. Existem coisas que dão. Coisas de necessidade, às vezes um restaurante muito bom, num lugar estratégico. Você passa no centro aqui no Calçadão, é um monte de loja fechada. No Calçadão até que não, mas no Calçadão até que tem lojas, assim, deve ter uma ou outra alugando. Mas ao redor, tá um monte de loja fechada. Mais um monte. Por causa de 2 coisas. Aluguel absurdo. Daí você tem um aluguel, você tem que fazer a segurança do local, porque senão os caras roubam tudo sua mercadoria. Você tem internet, luz, funcionário, locomoção até lá. Então o gasto é absurdo. E a maioria das pessoas querem comprar pela internet. Eu mesmo não compro nada que não seja pela internet. Esses dias eu comprei um aparelho de teleprompter, veio com o vidro quebrado. Daí eu devolvi na hora, levei, entregou, o dinheiro já caiu. Minha esposa vive comprando roupa, mas assim, chega, não gostei, devolve. O dinheiro volta na hora. Então os comércios estão fechando por várias coisas. Pela economia estar uma bosta e pela concorrência online está assim... A concorrência online tá... O povo vende coisa... Eu não sei por que vende por tais preços. Sinceramente, eu não sei por que vende. Às vezes você tem um produto que você fala assim, puxa, eu vou pegar esse produto, eu vou ganhar 30 reais nesse produto. Eu vou vender por esse preço para ganhar... eu vou pegar um berloquinho meu de 25 reais. Eu vou ganhar 7 reais, 10 reais. Então eu vou vender por 25 reais para tentar ganhar uns 10 reais. Pô, 10 reais é merreca, né? Eu vejo o povo, daí chega lá, olha, aquilo ali tá vendendo. Aconteceu isso comigo. Eu comecei a vender um produto alguns anos atrás e só tinha eu vendendo. Daí eu pus um preço bom. Daí o pessoal começou a ver que estava vendendo muito e começaram a vender. Daí começaram a vender produtos parecidos, não iguais. Não tem, igual o meu não tem. A qualidade. Só que o povo que está comprando não sabe a diferença. Se esse é bom, se aquele é ruim. Eu falei, meu Deus, cara, esse cara tá pagando para trabalhar. Eu tô vendendo bastante. Você tá vendendo bastante, você tá vendendo bastante, ganhando pouco e um monte de dor de cabeça. Eu prefiro vender um preço certo, um pouco menos e ainda ter menos dor de cabeça, porque quando você vende um produto bom, você tem menos dor de cabeça. Então a concorrência tá assim, o povo tá vendendo um negócio, se você vai ganhar 10 reais na venda de um produto, o cara fala, eu vou ganhar 8, deu outro, eu vou ganhar 6, eu vou ganhar 5, daqui a pouco o cara tá empatado ou pagando para trabalhar. E isso leva muita gente à falência, porque no final das contas a pessoa não consegue pagar as contas, né? Deixa eu dar oi para vocês aqui no chat. A taxa do Pix do Tachad, o peste do capeta. O Pix, a taxa do Pix, cara, puta que calor que eu tô. Os professores receberam um reajuste miserável, né? Daí alguns professores, o salário passou de 4 mil e alguma coisinha, né? Passou para 5 mil e pouquinho, 5.100. Só que daí ele cai no imposto de renda. Daí o que ele ganha menos do que ele ganhava antes. Porque ele já tem que começar a pagar imposto de renda.
Eu falei aqui no vídeo esses dias da renda básica universal, né? E eu venho estudando muito disso, tentando aparar as arestas. E ontem eu fui pegar um sorvete no Burger King com a minha esposa, né? Daí eu tava vendo a menina, né? Eu acho que tinha... Nossa, acho que tinha uns 4 funcionários no Burger King. Demorou pra caramba, demorou muito. Acho que demorou quase 1 hora pra pegar um sorvete. Pegar 3 sorvetes demorou uns 40, 45 minutos. Daí eu passei, daí eu fui ver. Daí a hora que eu fui pegar lá, o drive-thru, daí a menina, ela falava, tirava o pedido, depois atendia onde entregava e ainda fazia o pedido. Pegava o sorvete, fazia tudo. Daí eu fiquei imaginando, né? Falei, poxa, com essa menina não deve ganhar, o salário dela não chega nem a R$2.000. Não deve chegar a R$2.000. Um trabalho desgraçado. Eu tava falando pra minha esposa, a renda básica universal vai ser assim, cara. Aí você pega os governos globalistas, precisamos da renda básica universal. Olha aqui, ó. Fala um negócio pra você. Eu vou fazer a mesma pergunta pra vocês, o que eu fiz pra minha esposa ontem. Como que o governo faria com que você achasse bom a renda básica universal? Eu calculei mais ou menos $1.000, R$5.000, que é o Pix, né? Ou até R$5.000. Se você, como diz o governo, né? Se você não ganha mais de 5 mil, se você é playboy e ganha mais de R$5.000, não serve para você, entendeu? Então eu estou calculando isso, porque bate $1.000 e bate R$5.000, entendeu? Então como que o governo faz para as pessoas acharem bom uma renda básica universal? Porque muitos não vão querer. Num governo próspero, vamos supor um governo próspero que incentive o comércio, que incentive a indústria, que incentive a produção, que facilite as cargas tributárias, abaixe as cargas tributárias. Imagine um governo que tire impostos, porque quando você tira impostos, abaixa o preço de tudo, abaixa o preço do aluguel, abaixa o preço de tudo. Num governo assim, a mulher que vende o morango do amor, ela fala, poxa, olha, eu vendendo morango do amor, qualquer coisa do tipo, né? Que morango do amor já foi, né? É tipo paleta mexicana. Mas ela fala assim, olha, eu costurando aqui, ou fazendo uma faxina, ou qualquer coisa do tipo, eu vou ganhar uns 7 mil, 8 mil, 10 mil, sei lá, depende do produto, né? Pipoqueiro, eu tinha um amigo pipoqueiro, ele pagava a faculdade dos 3 filhos. Sustentou 3 filhos. E ele era safado. Ele tinha 2 famílias. Ele tinha 2 mulheres. E uma mulher sabia da outra. Uma mulher sabia da outra. Sem brincadeira. Pipoqueiro, velho. O velho era safado. Mas era gente fina. Então, você pega o pipoqueiro e fala, ó, você vai ganhar e... Quer dizer, você vai ganhar não. Ele consegue trabalhar com o pipoqueiro e ganhar uns 7 mil, 8 mil, sei lá, 12 mil. Coloca outro carrinho de pipoca, né? Faz um, depois coloca outro. Esses trailers de faculdade, minha irmã tinha trailer na faculdade, aqui na UBC, na época tinha 3 trailers só na porta da faculdade. Na época em que todo mundo queria fazer faculdade, que não existia faculdade à distância. Mas vendia, cara, que estourava. Você não dava conta, você não respirava. Era só venda, e a grana entrando, era um absurdo. Se for um governo que facilite para o comerciante, para o empresário, para o microempresário, para o povo sonhar em ganhar 10, 15, 20 mil, você acha que esses vendedores que tá engrenado legalzinho na Shopee, sabe, nesses nossos marketplaces, os caras ganham mais de 15 mil, cara? Mais fácil. Então, em um governo próspero, presta bem atenção, em um governo próspero, as pessoas ganham mais e elas não vão querer uma renda básica universal. Num governo próspero, as pessoas não vão querer uma renda básica universal. Não vão querer, porque eles vão, olha, não, que isso, cara? Eu vendo isso aqui, faço aqui, sabe? Um azulejista,
O cara coloca piso. Poxa, se o cara coloca piso direitinho, ele ganha muito mais que 5 mil, gente. Oxe, ganha muito mais que 5 mil. Então, num governo próspero, ninguém vai querer renda básica universal. Como que o governo faz para que as pessoas queiram a renda básica universal? Como que o governo faz? Faz isso que estão fazendo, deixando todos na miséria. Quando você deixa todos na miséria, ainda os mais velhos, como a gente, ainda vai tomar banho. Não quero me esmola não, velho. Quanto que é? 5 mil? Não quero. Mas imagina para o jovem, imagina para uma faxineira, imagina para a maioria, gente. A maioria, acho que não é 5% dos brasileiros que ganham mais de 5 mil? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que 5% ganha mais de 5 mil. Quantos por cento dos brasileiros ganham mais de 5 mil reais? Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Meu Deus. Aqui, que vocês conseguem ver. Não existe um número oficial exato divulgado pelo IBGE, tá? De uma estimativa de brasileiros que ganham mais de 5 mil reais. O PNAD continua em 2025. Cerca de 84% dos brasileiros ocupados recebem até 5 mil por mês. Tá? 84%. Então, apenas 16% ganham acima de 5 mil reais. Dados do censo de 2022 IBGE, somente 7,6% dos trabalhadores ganhavam mais de 5 salários mínimos por mês. Mais de 6 mil. Então vai lá, vamos pegar aqui, 84% das pessoas ganham menos de 5 mil reais. 84% do brasileiro ganha menos de 5 mil reais. O que o governo faz? Mantém na miséria. Olha, vamos dar uma renda básica universal. De quanto? De uns máximo 2.500. Máximo 2.500. 2.500, então o povo não pode ganhar mais que isso. O povo tem que ser miserável, ganhar no máximo um salário. Daí você vai falar pro cara assim, você prefere trabalhar e ganhar 1.600 reais de salário? Ou você prefere uma renda básica universal de 3 mil reais? Então, para implementar uma renda básica universal, é necessário levar a sociedade para o buraco. Eles levam a sociedade para o buraco, as pessoas têm um salário miserável, os jovens principalmente, né, que já não quer trabalhar, vai falar, tá bom, eu quero uma renda básica universal. E aí todo mundo fica feliz. E é isso que está acontecendo. Todo mundo falindo, todo mundo quebrando, todo mundo se lascando. Cada vez mais a pessoa... Chega uma hora que a pessoa, não, cansei, velho. Não, o brasileiro não desiste nunca, desisti. Me dá aí, quanto vocês vão me dar por mês? 3 mil? Cansei. Só os lutadores, só os guerreiros continuarão. Porque a maioria vai aceitar. A Rejane Aurélio, quem que escreveu aqui que eu sou fofoqueiro? Alguém escreveu? Brasileiro, esse Pablo é fofoqueiro. Conta a fofoca que eu contei, poxa, eu falo tanta coisa que eu tenho que saber qual que é a fofoca. O que eu falei aqui da fofoca? Eu falei do meu vizinho que tinha duas mulheres. Verdade, o velho tinha 2 mulheres, cara. Ele era gente fina. Ele tinha uma casa na praia. Daí, logo que eu conheci minha esposa, eu falei... eu trabalhava na oficina do meu irmão, né? Meu irmão vai ouvir isso e vai ficar bravo. Vai nada. Daí, eu trabalhava na oficina do meu irmão lá, tava dando uma força pra ele. Deu velho, chegou lá, tinha que arrumar o carro dele. Puxa, eu tô sem dinheiro, cara. Eu falei, velho, vai, era engraçado, vai, arruma aí, vai. Daí arrumou o carro, daí, puta, mas eu tô sem dinheiro, cara, tem como você fazer alguma coisa? E ele devia mais um tanto, eu falei, deixa aí, vai, tudo bem.
Daí ele falou, quando você quiser ir pra praia, eu tenho casa lá, pode ir lá. Daí eu falei, é mesmo? Então tá bom. Era carnaval, sexta-feira de carnaval. Ô, velho, tô indo aí. Ó, tô indo com a minha namorada, se não tiver nada aí, você tá ferrado, hein, velho. Daí eu fui. Não, pode vir, pode vir. Passou o endereço, eu fui. O velho era gente fina. Daí ele ainda falou, quer camarão? Eu falei, quero, né? Quanto que custa? Na época era R$10. Olha só, R$10. Um balde, porque ele conhecia os caiçara, um balde de camarão. Eu falei, caramba, R$10 um balde de camarão? Porque acho que ele pega com os pescadorzinhos ali, né? Dos barquinhos. É amigo dele. Se ele não fosse amigo, talvez não seria esse preço. Eu falei, caramba, R$10, tudo isso de camarão, cara? É. Ele morreu. Ele teve um aneurisma cerebral e morreu uns tempo atrás. Mas era velho, devia ter quase 70 anos, 70, alguma coisa assim. Enfim. O Guilherme Entiel, ele disse, eu já estou quase jogando a toalha. O Guilherme Entiel, uma par de gente já está quase jogando a toalha, cara. Uma par, sabe por quê? Porque a busca é pelo quê? A busca é pelo quê? Se você ainda é um jogador de futebol, um músico, um pintor, um atleta, um cara que sonha muito, tem inspirações e tudo mais, daí beleza, você vai lutar. Mas o povo que não sabe tocar um instrumento, não sabe pintar, não é um atleta, sabe? Ele vai ter uma opção, trabalhar igual todo mundo trabalha, ou a renda básica universal. Eu quero a renda básica universal e ficar assistindo TikTok rolando shorts o dia inteiro. A do pipoqueiro, sim, a do pipoqueiro, tá certo. É legal. Deixa eu, 3 horas e 15 minutos, eu vou fazer o último vídeo aqui e um corte, tá? Vou fazer o último vídeo e um corte. Então, eu vou começar, deixa eu ver aqui. Antes de fazer esse corte, é só passar nessa notícia aqui, ó, que é um tapa na cara do cidadão brasileiro. É um tapa na cara do... Sai aí, anúncio. Um tapa na cara do cidadão brasileiro. Escuta só. Deixa eu pôr mais pra cá. Opa. Aqui, ó. Ó que beleza. Desembargador que soltou o chefe do PCC sem laudo médico sofre pena máxima. Puta que pariu, pena máxima. O que é? Cadeira elétrica, forca, injeção letal? Pena máxima. Olha, o Brasil tem justiça. Quem falou que o Brasil não tem justiça? Quem falou? Desembargador que soltou o chefe do PCC sem laudo médico sofre pena máxima no CNJ. Quem disse, hein? Quem disse que o Brasil não tem justiça? Cala a sua boca para falar que o Brasil não tem justiça. Cale a sua boca. O Brasil é um país justo. O desembargador soltou o chefe do PCC e ele foi punido com pena máxima pela CNJ. Então, dobre sua língua para falar que o Brasil é o bostil. Dobre sua língua para falar que o Brasil não tem justiça. Porque o Brasil sim é um país justo. O Brasil sim. E aqui a matéria. Divonsir Schreiner Maran concedeu prisão domiciliar ao pigmeu, condenado a mais de 120 anos de prisão, que fugiu após sair da cadeia. Aqui, ó. Ó o Divonsir Schreiner. Olha só, por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça condenou o desembargador Divonsir Schreiner Maran do Mato Grosso do Sul a aposentadoria compulsória de 37 mil por mês, cara. Aí você fala que o Brasil não tem justiça, o cara vai lá, faz o arrego do traficante, o traficante molha a mão dele, 120 anos condenado, o traficante paga pra ele, ele solta o traficante, porque foi isso que aconteceu, e daí pena máxima, cadeira elétrica, forca, fuzilamento, não.
Aposentadoria compulsória ganhando 37 pau por mês. Brasil tem ou não tem justiça? Você sabe que eles soltam um traficante por causa de arrego, né? Você sabe, né? Eles não soltam porque ele vai com a cara do traficante. Duas chances. Ou ele tem medo do traficante acabar com a família dele e com ele, ou o traficante molhou a mão dele. Não existe outra chance. Por que alguém solta um traficante? Por quê? Por quê? Por quê? Gostou? Se fosse uma mulher gostosa, uma puta mulher, uma traficanta gostosa pra caramba, ó, então vai ver que é isso, né? Mas um homem, tudo bem, né? Que sou igual o Barroso, né? Barroso sabe como que é, né? Homens vemos, costumes não sabemos, juízes vemos, costumes não sabemos, né? Talvez o negócio dele não seja futebol, né? Mas é isso. Pena máxima. Pena máxima. Aposentadoria compulsória ganhando 37 mil por mês. Você gostaria de se aposentar assim? Eu também queria essa punição. Eu queria essa punição. Fora que já deve ter feito tanto trambique, já deve ter feito tanto trambique esse vagabundo. Já deve ter feito tanto trambique que 37 pau pra ele deve ser dinheiro de pinga. Deve ser dinheiro assim que... Ó, estão me ligando aqui, ó. Deve ser algum traficante. Vou atender. Vamos pôr no Viva Voz pra falar com... Eu vou atender como o Pabla. Vamos ver. Caiu? Ah, aqui, ó. Alô? Caiu. Essas pragas aqui, essas companhias telefônicas que ficam ligando o dia inteiro pra oferecer plano, pra me dar dinheiro. Ninguém me liga falando assim, olha, tenho 100 mil reais aqui, tá? Cadê passa seu Pix que eu já deposito. Ninguém me liga fazendo isso. Ninguém me liga falando que eu vou receber punição máxima com aposentadoria compulsória de 37 mil por mês. Ninguém liga pra mim pra fazer isso. Tá bom? Gostaram? Vocês gostaram? Ficaram felizes com a punição? Comenta aí, vocês ficaram felizes com a punição? Pablo, com a derrubada do regime cubano, você acha que poderá ter reflexo na política brasileira? Eu acho que o reflexo está tendo em tudo. Eu acho que a América Latina toda, por algum motivo, sinceramente, né, como eu falei para vocês, eu acho que por algum motivo o Donald Trump quer arrumar a casinha dele aqui, né, arrumar a região dele aqui, não deixar a influência chinesa, nem dos globalistas, porque eu estou prevendo que acho que vai dar alguma merda global. Eu acho que vai dar alguma merda global. Então, protegemos aqui, consertamos a América Latina, fazemos uma aliança de pessoas que têm um pensamento parecido, né? Sem esquerdistas comunistas, e porque lá vai dar merda. Sabe outra coisa também? Lembra que eu falei da renda básica universal? Só para concluir, só para dar uma pincelada aqui, ó. Como você controla a economia? Como você controla uma economia? Quando o serviço está abundante, presta bem atenção, quando o serviço está abundante, as pessoas fazem muitas escolhas. Quanto você paga? Eu pago 3 mil reais. E você? 3.500. O outro precisa. Poxa, não, beleza, eu pago 4 mil. E o outro também precisa, eu pago 5. Então, quando a economia está abundante, com muito emprego, sobe o preço de tudo, a inflação. Isso gera inflação. Por quê? Se eu estou ganhando 3 mil e eu tenho a opção de trabalhar e ganhar 6, ganhar 10, ganhar 15, então eu começo a comprar mais. Comprando. O que acontece quando se compra mais? Quando se compra mais, o preço só... morango do amor. Esses dias o meu sogro trouxe para mim, para meus filhos, né? Eu acho que ele pagou 6 reais. 2 palitos de morango do amor. 6 reais. No começo, ele pagou 18. 18 pau naquela bosta. Eu falei, você pagou 18 e trouxe pra mim, pra minha esposa, pros meus filhos e meus 4. Eu falei, 18 conto você pagou, cara? 100 pau praticamente? Não, menos, né? 72 reais. Só que agora, ninguém mais compra. E aí o preço caiu.
Então, quando está muito abundante o dinheiro, está muito abundante o emprego, as pessoas começam a comprar mais. O que acontece? Quando está todo mundo comprando morango do amor, o preço sobe. Isso acontece com tudo. Eletrodoméstico e tudo mais. Entendeu? Então, quando tem muita falta de mão de obra, isso levanta a inflação. Porque as pessoas começam a escolher emprego, tá certo? E daí, voltando para a renda básica universal, como diminuir o salário? Como diminuir o salário? Sabe como você diminui o salário em um país em que não tem, em que o próprio cidadão ganha bem? Sabe como se diminui? Importando miseráveis. Exatamente o que os Estados Unidos está fazendo. Agora o Trump não quer mais, mas o que os Estados Unidos fez com o Biden e que a Europa está fazendo. O pessoal até já entrou na live aqui comigo, ele disse o seguinte, o tanto de indiano, cara, eu vi um indiano que limpar nariz, limpar ouvido no meio da rua, uma coisa nojenta, velho, uma coisa nojenta, nossa, indiano é nojento, velho. O cara ganhava assim por dia, acho que uns $3. Daí ele vai para a Europa e ele consegue ganhar, sei lá, $500. Mesmo sendo miserável, ele fala, puta meu, $3 por dia vai dar $15, 10 dias, $90 por mês. Não ganha, o indiano acho que não ganha nem $90 por mês. Mas ele vai ganhar muito mais. Então o que acontece? O funcionário, o empregado daquele lugar, que ganhava bem, vai ter que começar a competir com o trabalho de quem, né? Como eu falei, da Shopee lá. Daí como que você diminui o salário para entrar na renda básica universal? Se todo mundo estiver ganhando bem, ninguém vai querer. Não quero essa bosta, eu tô ganhando mais que isso. Mas se o governo faz o quê? Enfia um monte de forasteiro, um monte de imigrante, um monte de babuíno, derruba a mão de obra vai lá embaixo, o salário vira miserável, daí os nativos, os próprios cidadãos daquele país, também começam a ganhar menos, e daí força as pessoas a depois aceitarem a renda básica universal. É um jogo, cara, é um jogo. Como que a gente implanta a renda básica universal? Deixando todo mundo na miséria. Como que a gente deixa a Europa na miséria? Trazendo um monte de babuíno para cá, para todo mundo ganhar pouco. Porque os babuínos vai cobrar preço de banana, a mão de obra preço de banana, os nativos não vão ter competitividade, vão ter que abaixar o preço deles também, e ele abaixando os preços deles também, eles vão ganhar menos que a renda básica universal. E daí, você está ganhando tanto, a renda básica universal é isso, você quer? Tá bom. No Canadá, na Austrália, no mundo inteiro. Isso daí, gente, agora eu comecei a fazer esses estudos, eu falei, meu Deus, mas por que eles estão fazendo isso? Implementação da renda básica universal, comunismo. Deixa todo mundo na miséria para todo mundo aceitar. Deixa todo mundo na miséria para aceitar. Como que você vai deixar um francês na miséria? Somente acabando com a mão de obra deles. Com um monte de babuíno. Traz um monte de babu. Vamos supor, aqui mesmo, no canal, eu entrevistei um rapaz lá parece o Belchior, tá? Até mandar um abraço pra ele, parece o Belchior. Ele falou assim, eu cobro tanto para trabalhar de Uber em Portugal. O indiano cobra muito menos. E o brasileiro já cobra muito menos do próprio português. Entendeu? Daí o português não tem Uber mais, não tem português no Uber. Porque não vale a pena, ele vai ter que competir com um indiano. Mestre Filme, eu estou de novo na live, mas eu concordo com o Pablo. Não entendi. Eu estou de novo na live, mas eu concordo com o Pablo, não entendi. Última notícia do dia aqui, pra fechar essa live aqui e concluir aqui. Vai ficar tarde, 27 já. Nossa, não vai dar tempo. Então vamos lá, deixa eu... Deixa eu esquecer aqui, deixa eu dar um gravar aqui que eu vou fazer um corte disso aqui, Agora para vocês, preparem a risada ou o saquinho de vômito, tá? Vocês sabem por que tantos escândalos de corrupção estão vindo à tona agora no governo Lula? Vocês sabem por que tantos escândalos de corrupção estão vindo à tona agora no governo Lula? Segundo a jornalista
militante de esquerda, André Sadi, que também poderia ser chamado de Andréia Sádica, né? Que também poderia ser chamado de Andréia Sádica, afinal de contas, a pessoa para apoiar o PT e Lula só pode ser sádico, velho. Só pode ser sádico. Segundo a jornalista militante Andréia Sadi, prepara o saquinho de vômito ou a risada. É porque o Lula permite que os crimes sejam investigados. Pela lógica da maluca, é porque os crimes estão aparecendo, INSS, Banco Master, é porque no governo Lula, o Lula permite que os criminosos sejam investigados. Não é de cair o cu da bunda? Passar aqui, ó. Vamos ouvir essa maluca falando. Discurso dele, que os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção. Né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí, justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também. Então você teve... Isso foi o pré. O que é o pós, também estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... A investigação, ela está andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então, ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem a investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então, você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas, enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo... Enfim, então quer dizer que todo esse escândalo de corrupção, só está vindo à tona porque o Lula está deixando investigar. Essa é a ideia dessa maluca. Mas até o esquerdista Ciro Gomes, né? Não vamos confundir os esquerdistas, não o Ciro Nogueira, o Ciro Gomes, cadê aqui, ó? Até o esquerdista Ciro Gomes fala claramente da corrupção do Lula. Encontrou com o André Vorcaro às escondidas, foi agora com o advogado ver o que está acontecendo com o Lulinha. Vocês acham que o Bolsonaro não deixaram investigar? O Moraes, o Dias Toffoli, a cambada do STF, tudo envolvido em corrupção.
E eles tentando prender e derrotamos o bolsonarismo. Então o Bolsonaro não queria que eles fossem investigados, na cabeça da psicopata Andréia Sádica. Na cabeça dessa psicopata, o Bolsonaro não queria investigação porque iria chegar no Alexandre de Moraes. Não dá para entender. Não dá para entender. 15% de taxa de juros, só isso, destrói uma nação. Não é uma palavra exagerada, destrói. Por quê? Porque se o governo paga por um papel mais do que o comércio paga de lucro, a indústria paga de lucro, a agricultura paga de lucro, o turismo paga de lucro, a economia para. Por quê? Porque quem tem dinheiro não vai botar no risco, sofrer com fiscalização, podemos botar na renda fixa, convocar que entra na sala do presidente escondido 3 vezes, como a gente fica sabendo, está tratando de coisa séria, por que foi escondido a visita do presidente, do dono do Banco Master? É toda esculhambação do Brasil, o Lula está junto. Desculpa, é constrangedor, tá certo? E depois, se você não tem dinheiro, como é que você vai pedir dinheiro emprestado para botar num negócio que o lucro é menor do que o juro que você vai pagar para o banco? Sabe o que está acontecendo? 79 milhões de irmãos nossos, irmãs nossas, estão humilhados no SPC. 79 milhões de pessoas. Cada um deles se sentindo a pessoa mais envergonhada, quando a culpa não é de ninguém, senão desse juro criminoso que se cobra no Brasil a partir do governo do PT. Então, você pode dizer, esse é o pior juro da história do mundo. E como é que eu posso dizer que o governo presta? Não presta. Não tem nada que realize, nada. Uma realização que você diga, não, nessa parte aqui ele está certo. Chegaram a roubar dinheiro dos aposentados. Falta mais o quê? Me explica aí, falta mais o quê para a corrupção brasileira? Além de roubar dinheiro dos velhinhos aposentados, você imagina o cara doente, precisando do dinheiro, os remédios ficando caros, e aí vai na farmácia, o remédio subiu de preço e a prestação do remédio dele vai ficar mais cara, porque o cara roubou 50, 60 reais por mês de cada velhinho do Brasil. E a paciência. Esse país está podre. Tá vendo aí? O Vorcato. Esse país está podre e o Lula está metido em toda nessa corrupção. E a psicopata falou que é por causa que ele deixa investigar. Então o Bolsonaro não deixava investigar. O Bolsonaro não deixava investigar. Como tem esse vídeo aqui do próprio Bolsonaro, escuta só. Que o Bolsonaro fala exatamente do Alexandre de Moraes. Ai, o Bolsonaro não quer investigar o Alexandre de Moraes. Tá todo mundo envolvido, os ministros estão todos atolados no escândalo do Banco Master. Era o Bolsonaro que não deixava investigar. Por todos usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem que ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. De ser bem claro, Alexandre de Moraes, a minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal, não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Por todos usando a Como que o Alexandre de Moraes, o STF, tudo atolado em corrupção, ia permitir que o Bolsonaro continuasse como presidente? O erro do Bolsonaro foi não ter falado o seguinte. Agora para fechar a live. O erro do Bolsonaro foi ter falado o seguinte. Tava lá, milhões em Brasília, milhões na Paulista. Gente, vamos derrubar essa porra? Vamos derrubar essa porra? Ah, vamos, eu autorizo, então vamos derrubar essa merda aqui. E acabou, e derruba. E leva os 11 ministros, como o Abraham Van Traub falou, preso.
preso. Ô Bolsonaro, você não falou, minha esposa jogou em direta, minha esposa não tem escritório de advocacia? Pronto, foi provado que ela é corrupta, roubou 129 milhões. Dias Toffoli, Barroso, Gilmar Mendes, já estava escancarado e você tinha o povo na mão para fazer isso. Não fez, olha aí o que aconteceu. Mas falar que o Bolsonaro não deixava investigar e por isso que a corrupção agora está vindo à tona, porque o Lula deixa investigar, sim, o próprio filho, a nora, o irmão. Esse povo só está roubando porque eles sabem que é o Lula que está na presidência. O povo só está roubando, esses malditos só estão roubando porque eles sabem que é o Lula que está na presidência. Os ministros do STF não, sempre foram corruptos. E aí que morou o erro do Bolsonaro. Ele achou que podia fazer jogando as 4 linhas, tá lá, né, trancado entre 4 paredes. Quando era só chamar a população, mas para valer. Mas não fez. Estamos pagando a conta. O pessoal do Rio de Janeiro está preso, o Bolsonaro está preso e agora rezando para esse capeta do Lula perder para o Flávio Bolsonaro. É isso. Já fiz meu corte. E agora vou voltar para dar tchau para vocês. É hora de dizer tchau. Comenta aí o que vocês acham. Brasileira, Bolsonaro falou demais e não combateram a esquerda como deveria. Não, devia ter derrubado tudo, velho. O Bolsonaro ele estava cercado por Ciro Nogueira, Valdemar. Esse bando de vagabundos. Você acha que esses vagabundos iam querer alguma coisa séria pro Brasil? E o Bolsonaro estava cercado por eles. Generais melancias, vagabundos. Entendeu? Só que o Bolsonaro tinha o povo. E com o povo era só arrebentar mesmo, gente. Era só arrebentar. Era só ir pra cima e derrubar, mas os Estados Unidos, a puta que pariu, velho. Os caras demoraram a vida inteira pra derrubar o Maduro. Quem derrubou o Maduro foi Donald Trump agora. Você acha que eles iam fazer o quê? Eles não iam fazer nada. Ia pressionar, talvez sanções, algumas coisas assim. Mas não era pra ter deixado de acontecer eleições, gente. Não era pra ter deixado de acontecer eleições sem urnas auditáveis. Não era pra ter deixado de acontecer eleições. Era pra ter carado com essa patifaria. Poderia até ter eleições, mas tinha que prender os ministros do STF. Tinha que ter feito isso, velho. Tinha que ter feito isso. Gente, 3 horas e 40 minutos. Vou tomar um café da tarde, comer um pão. Agradecer a todos vocês. Lembrando, eu sempre esqueço, entra no site donate.com.br para ajudar o canal. Compra alguma coisa lá, acho que é aqui, cadê? Meu Deus, aqui ó. Quem quiser entrar lá, comprar alguma coisa para ajudar, tá? Pulseiras, berloques, anéis e tudo mais. Quem quiser ajudar o canal, entra lá, compra alguma coisa. É melhor do que fazer Pix. Você faz Pix, você não ganha nada em favor, em contrapartida. Ali o problema é que tem que comprar R$100 para ter frete grátis, porque senão, se eu tiver que pagar o frete, a pessoa compra menos de R$100 e ainda eu tenho que pagar o frete, daí eu vou estar trabalhando para... Mas R$100 vale muito a pena. Daí você compra alguma coisa e ganha frete grátis acima de R$100 e leva alguma coisa e ajuda o canal e compra alguma coisa muito bonita para vocês também, ou para sua mulher, ou para sua filha, ou para sua tia, ou para alguém. Tira o escorpião do bolso, vai. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Dá tchau. Hugo Geraldo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Brasileira. Obrigado, Ed Souza Ed, Mestre Filmes, Adésio de Carvalho. Todo mundo que tá aí na live. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.